Ferramenta de escalas. Pode ser que o turno que você tenha cadastrado não consiga atingir exatamente o que você precisa para aquele colaborador. Como que a gente vai resolver isso? Como que a gente vai tratar esses casos extraordinários? Utilizando escalas. Vou pesquisar aqui no meu menu por escalas. Aqui nas escalas, nessa área do meio, eu consigo averiguar quais escalas existem. Nesse caso não tenho nenhuma ainda, então eu vou criar uma nova escala nesse botão aqui em cima, nova escala. Eu vou definir primeiro um nome para minha escala, por exemplo, escala de outubro, consigo lançar uma escala bastante para frente. Vou escolher esse período, no caso o mês de outubro, vou filtrar aqui do dia 1º ao dia 31. E vou escolher aqueles funcionários que vão fazer parte, que vão ter esse horário que pode variar com frequência. Por exemplo, o João Neto e o Pedro Cardoso. E vou criar a escala. Quando ele carrega, o que vai acontecer, tá? Primeiro, importante a gente entender que todo funcionário no sistema, obrigatoriamente, precisa ter um turno atrelado a ele. Se eu pegar, por exemplo, aqui, o Pedro e o João, eles estão no mesmo turno. Nesse turno chamado de segunda a sexta, das 8 às 17, 1 hora de intervalo, sábado e domingo das 8 às 12, folga por escalas. Quando eu olho os horários desse turno, é um turno não muito usual. É um turno que tem carga horária de segunda a sexta, 8 horas por dia, e tem também carga horária domingo e sábado, 4 horas por dia. Já é um turno um pouco esquisito, mas a ideia é que ele seja assim mesmo para a gente utilizar as escalas. Então, quando eu volto para a ferramenta de escala, ele vai listar essas pessoas que eu selecionei e os dias que eu escolhi. E para cada um desses dias, um tipo de carga horária, uma quantidade de carga horária, de acordo com o turno delas. Se eu colocar o meu mouse aqui em cima de cada um dos dias, eu consigo ver o nome do turno daquele funcionário e a quantidade de horas que ele tem que fazer. O João aqui na quarta, na quinta e na sexta tem que fazer 8 horas, no sábado e no domingo 4 horas, de novo segunda, terça, quarta, quinta e sexta 8 horas, sábado e domingo e por aí vai. Aqui no meio tem um feriado. A ideia é que a gente utilize a ferramenta de escalas para lançar as exceções a esse turno. Então é um caso bastante comum, onde esses dois trabalham 6x1 e a folga deles é intercalada. Numa semana é sábado, na outra é domingo, na outra é sábado, na outra é domingo e por aí vai. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar em cima dos dias que eu quero mudar. Então aqui no João, sábado 4/10, cliquei. E do Pedro vai ser 5/10, domingo. Depois, na próxima semana, o Pedro vai folgar no sábado. E domingo é feriado, nesse caso. Mas depois, na outra, o Pedro vai folgar no sábado de novo e o João vai folgar domingo. Escolhi aqui os dias, depois na outra semana muda de novo e eu escolhi. Depois que eu seleciono, a minha ideia é lançar as folgas. As folgas, nesse caso, vão ser a exceção ao turno original deles. Escolhi os dias, vão estar com esse contorno azul do lado, vou escolher editar turno folga e vou lançar uma folga. Aqui, salvei, ele vai carregar para mim e vai ficar listado assim em amarelo. O que aconteceu? O turno deles não tem folga, sábado e nem domingo, mas por escalas eu lancei pontualmente essas exceções e lá na frente isso vai mudar, quando chegar o dia, a quantidade de horas necessárias a ser feita vai ter caído para 0 para eles. Esse é o comportamento básico da ferramenta de escalas. O que a gente consegue fazer também é lançar mudanças de horário, mudanças de carga horária ou até horários diferentes por si só. Então, da mesma forma que eu lancei uma folga para eles, eu consigo selecionar os dias e lançar um turno diferente. Por exemplo, aqui na terça, na quarta, do João aqui dia 7 e 8, e na quinta e na sexta, o Pedro, eles vão fazer alguns horários diferentes. Eu volto aqui, editar turno folga e consigo escolher um turno para lançar. A ideia é que esses turnos com horários variados já estejam cadastrados previamente, com as devidas cargas em cada um desses dias, e eu escolho aqui, por exemplo, esse turno de segunda a domingo de 4 horas diárias. Eu escolho ele, salvo, e também, da mesma forma, quando chegar esse dia, o Pedro e o João vão estar com uma carga diferente, um turno diferente que foi modificado pontualmente naquele dia. Depois de configurado, os dias em que eu alterei vão estar com essa marcação em amarelo. Aqui em cima eu clico nesse botão verde para concluir e aplicar a escala. Sim, confirmo. E depois que ele carrega, ele vai ficar processando aqui por um tempo e vai ficar verde indicando que está aplicado. Pronto, tá vendo? Ficou marcado com status de verde aplicado. E agora quer dizer que quando chegar esse dia, de fato, vai estar dentro dessa escala. O que eu consigo fazer ainda, depois de aplicado, eu posso voltar, editar aquele turno, editar aquela escala, confirmo,
ele vai voltar para aquela tela de edição. Se eu não salvar, se eu não aplicar essa escala, quando eu volto, ela vai estar listada como rascunho, olha só. Quer dizer que aquela escala não está aplicada ainda para aqueles dias, e enquanto for um rascunho eu consigo voltar, editar e até excluir aquela escala que uma vez foi lançada. Dessa forma aqui.